floresta de Estamos a falar de enganos da propaganda? realidade. Sim, de propaganda, de pura propaganda. Mas o déficit fica abaixo do imposto pela Troika, ou não? Bom, vamos lá ver. Se me permite, eu vou tentar explicar porque é que acho absolutamente disparatado, para não dizer outra coisa, que o Governo considera isto um sucesso. E para justificar o meu ponto, o melhor é fixarmos nos números adequados. Primeiro, nós devíamos comparar entre o déficit 2012 e o déficit 2013 em termos do déficit que realmente conta para efeitos económicos. Sim. Isto é, o déficit expurgado de todas as receitas extraordinárias e de todas as despesas extraordinárias também. Portanto, devemos tirar o BANIF e devemos tirar também o perdão fiscal que este Governo fez. Aliás, não deixo de notar, de forma muito curiosa, que o Governo, que era tão agressivo no passado contra as medidas extraordinárias, agora, que está no Governo, acha que medidas extraordinárias para maquilhar o déficit é uma coisa extraordinária. Acaba por ser um ingrediente utilizado por todos, ao fim e ao cabo. Não, desculpe, não. Entre 2005 e 2009 nunca foram utilizadas medidas extraordinárias. E já que fala nisso, quero recordar-lhe que entre 2005 e 2007 nós reduzimos o déficit, de um déficit esperado de 6,8 para 2,9, que depois foi revisto, mas enfim, se tivéssemos que rever o 2,9, também teríamos que rever o 6,8. Portanto, a intensidade da redução foi muito significativa e não precisávamos de fazer cortes no 13º mês, nem de cortes nas pensões, nem de aumentar impostos. E isso, aliás, é um bom exemplo para contrapor ao que aconteceu. Ora bem, se nós pegarmos apenas nos números desse déficit, pondo de lado as receitas extraordinárias, que são irrepetíveis e, portanto, não contam, isto é, no dia 1 de janeiro de 2014, o nosso déficit, segundo o Governo, não apenas pondo de lado as receitas e as despesas extraordinárias, mas pegando também nos números do próprio Governo, não são os meus, o que é que nós temos? O que é que nos diz o Governo? Diz que nós, em 2012, tivemos um déficit 5,8. Bom, primeiro ponto. E diz que no ano passado, em 2013, tivemos um déficit 5,2. Portanto, o Governo diz, é um grande sucesso porque reduzimos 5,8 para 5,2, reduzimos 0,6. Eu não sei qual é o padrão para o Governo escolher a palavra sucesso, mas certamente não se está a basear em nenhuma boa doutrina económica. Sucesso porque repara apenas no seguinte... Pela Troika. E muitos no início do ano nem acreditavam que chegasse aos 5,5. É verdade. Portanto, o Governo diz, bem, nós tínhamos até previsto que não reduzíamos o déficit a nenhum ponto. Ia ser 5,8 ou à volta de 5,8. Agora reduzimos para 5,2, é um grande sucesso. Vejamos então esse grande sucesso. O Governo, no início do ano, se bem está lembrada, aumentou os impostos. E aumentou os impostos em quanto? Aumentou-os em 4 mil milhões de euros. Já não estou a contar com as medidas que foram chumbadas pelo Tribunal Constitucional. Estou a falar apenas do aumento de impostos. 4 mil milhões de euros. Quanto é que poupou no déficit? 1.000 milhões. Portanto, o Governo acha que é uma grande façanha, uma consolidação orçamental bem-sucedida, o facto de ter pedido aos portugueses deem-me cá 4 mil milhões e eu vou reduzir o déficit em 1.000. Portanto, com base em que doutrina económica é que o Governo diz que foi um sucesso? Bom, portanto, foi um falhanço, na sua opinião? Não, eu não posso acompanhar o Governo na ideia de sucesso. Pelo contrário, acho que para um aumento de impostos de 4 mil milhões de euros, o Governo, ao fazer uma redução apenas de 1.000 milhões, isto é, de 0,6 do PIB, 0,6 do Produto Interno Bruto no déficit, teve aquilo que se pode dizer como um resultado decepcionante. Porque o que se esperava naturalmente é que a redução do déficit fosse mais intensa. E não foi. Isto é, para pedir 4 mil milhões de euros aos portugueses e depois poupar 1.000 milhões, o que é que nós podemos dizer desta consolidação orçamental? É uma decepção, não tenho outra palavra, é um resultado muito aquém daquilo que seria esperável quando se faz o maior aumento de impostos de sempre. Isto é, se recuaram ao 25 de Abril, nunca houve um ano em que os impostos tivessem aumentado tanto. O nosso IRS aumentou 30%. Mas apesar de todo esse sucesso que foi aclamado, o que é certo é que os próprios governantes disseram que a austeridade não iria acabar e o próprio Primeiro-Ministro também acabou por dizer que no fim do programa do ajustamento não teríamos nenhum milagre económico e que haveria ainda muitos desafios. Bom, já não se sabe se temos ou não temos milagre, porque o Ministro da Economia diz que temos um milagre, o Primeiro-Ministro não tem um milagre. E o Primeiro-Ministro acaba por impor aqui ser alguma mais calma. prudente, eu acho que tem todas as razões para ser prudente. Eu, como digo, não posso acompanhar o Governo, nem sei qual é o padrão e qual é a doutrina económica para se considerar que pedindo 4 mil milhões de euros a mais nos impostos se tem apenas 1.000 milhões de consolidação orçamental. Desculpe, em nenhum sítio do mundo isso seria considerado nenhum sucesso. Isso é apenas propaganda e jogo de enganos. E lá para fora? Bom, lá para fora é a mesma coisa, mas repare,
Lá fora, como também a sua reputação está em jogo, quando diz lá fora, refere-se aqui à Comissão, ao Banco Central Europeu, sabe, todos eles estão interessados em dizer, bem, está a correr tudo muito bem. Aliás, eu noto que mesmo aqui em Portugal, e a propósito das taxas de juro, não se tem em conta apenas o seguinte, que isto nada tem a ver com Portugal, tem a ver com a Europa. As taxas de juros estão a descer para todos os países. Apesar desta semana, depois de conhecidos os números da execução orçamental, houve aqui uma inversão. Está a ver. Então o Governo diz que é um grande sucesso e as taxas de juros sobem um bocadinho. Portanto, eu acho tudo isto um bocadinho ridículo, para não dizer pior. É que nós não estamos a discutir seriamente aquilo que são as políticas para uma consolidação orçamental de facto. José Sócrates, voltamos a falar da moção de Pedro Passos Coelho.